Olá, pessoal. Hoje eu trouxe um PowerPoint para apresentar a vocês a história do grafite no Brasil, né, e no mundo. Bom, vamos começar falando do nome grafite e sua origem. Ele também tem outros nomes: esgrafiado, grafite, grafito, grafite, grafito, grafitos, esgrafite, esgrafito. O grafite ou grafito é uma palavra de origem italiana, grafito, que significa escrita feita com carvão. São inscrições gravadas ou desenhadas pelos antigos nas paredes das cidades e monumentos. Aí tem uma imagem, né, de uma pessoa grafitando um muro. Grafite. O grafite é uma forma de expressão artística que utiliza locais públicos, muros, paredes de grandes edifícios e até o chão, como tela, como suporte. Tal como conhecemos, a história do grafite remonta ao final dos anos 60, 1960, e início dos anos 70, 1970, em cidades como Paris e Nova York, locais que começaram a mostrar em suas paredes as primeiras obras de artistas anônimos que buscavam se expressar, né? Tal como hoje, né, gente, nas grandes cidades. A história do grafite, há relatos de que no Império Romano, há mais de 2000 anos, alguns muros de Roma já ostentavam pinturas que criticavam políticos, em imagens cheias de ironia. Em Pompeia, por exemplo, ainda é possível encontrar muros com pinturas que simbolizavam um protesto. Eles podiam ser pintados ou até escavados, marcados, né, no muro, né? Também é uma referência bem antiga do grafite, né? Do nosso grafite. Os grafiteiros remetem a origem da sua arte a pinturas pré-históricas e às inscrições nas cavernas. Seriam aqueles rituais mágicos para caçada. Há mais de 30 mil anos, as pinturas rupestres eram feitas em locais escolhidos pelos homens, e esses locais eram preparados para receber essas pinturas. E chamamos essas inscrições rupestres figuras feitas sobre as pedras, as pinturas, são chamadas de inscrições rupestres ou arte rupestre. As inscrições eram pintadas ou entalhadas, né, como eu disse anteriormente. As pinturas eram aplicadas com o dedo ou com cerdas feitas de pelo de animal. Em seguida, eles passavam a gordura de animais para fixar o desenho. O amarelo, o marrom e o vermelho vinham de minerais esmagados. Ou no caso do vermelho, que também eles utilizavam sangue, né, o sangue de animais, sangue, né? O preto vinha de carvão, e mais tarde esses artistas passaram a fazer coloração com plantas para conseguir uma maior variedade de cores. Aqui eu tenho a imagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, né, uma pintura rupestre, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Vamos falar do um grande nome do grafite no mundo, que é Jean-Michel Basquiat, que foi um grafiteiro de Nova York, que depois se tornou um artista neoexpressionista. Ele sai das ruas para ir para as academias de arte, para as grandes galerias. Tem muita artista que faz o caminho contrário, né? Começa nas escolas de arte e vão para a rua. Mas Basquiat vem de uma origem humilde e passa a frequentar os grandes salões de arte, né, de Nova York. Iniciando sua arte em prédios abandonados, Basquiat transitou entre vários círculos no mundo artístico alternativo na cidade entre os anos 1970 e 1980, tendo sua carreira promovida após uma grande exposição, o The Times Square Show. O hip hop, que é um movimento que nasce da união de diversas manifestações, como o rap na música, o break na dança, o skate no esporte e o grafite nas artes plásticas. No Brasil, o hip hop chegou por volta dos anos 80. Além de Basquiat, também temos o artista Keith Haring, que começou desenhando com giz nas paredes das estações do metrô de Nova York. Aqui tem uma imagem, né? Chegando a ter seu trabalho estampado em paredes do mundo inteiro, inclusive no Muro de Berlim, que tem, né, essa imagem do Muro de Berlim. E aqui tem um painel dele,
Dá para vocês observarem a proporção de uma pessoa, né, do tamanho do painel, do tamanho da arte. Aqui a imagem dele, Keith Haring, Nova York, 1958, falecido em 1990, que é um pioneiro da arte de rua, do movimento underground nova-iorquino nos anos 80, e pai do grafite como obra de arte. Aqui nós vamos falar do grafite no Brasil, que o grafite ingressou no país no final da década de 1970, especialmente no estado de São Paulo, influenciado pela cultura norte-americana. Vamos lembrar que vivíamos um período marcado pela censura e a ditadura militar, né? Por isso os grafiteiros foram extremamente corajosos, transgressores, e que essa arte de São Paulo foi se espalhando aos poucos pelos outros estados do país. E agora eu trouxe para vocês alguns artistas brasileiros, né, conhecidos no mundo inteiro aí, hoje em dia. Eu vou começar falando desse artista, Alexandre Orion, que ele fez uma pintura, não é uma pintura, ele faz um grafite reverso. Ao invés de aplicar a tinta, ele retira. Essa obra se chama Ossário, né, é um grafite reverso, como eu expliquei para vocês. Ele limpa a parede de um túnel em São Paulo, né, revelando esses crânios. Durante várias madrugadas, utilizando apenas retalhos de tecido, o artista limpou seletivamente a grossa camada de fuligem, poluição, né, dos carros, que recobria as laterais de diversos túneis na cidade de São Paulo. Orion revelou na poluição milhares de crânios e transformou os túneis em catacumbas. Catacumba é o lugar que ficam os crânios, né? Vamos lá. Agora, os gêmeos, autores de importantes grafites, os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo, saíram de São Paulo para ganhar as paredes do mundo. Esse trabalho aí está no Canadá, queria que vocês observassem aqui, parece umas espécies de torre, né? E a proporção, aqui tem um barco, tá vendo? O tamanho que é a obra deles. E os painel também feito pelos gêmeos, que fica em Boston. Aqui também a gente pode chamar atenção para a proporção, né, de uma pessoa que passando na rua, um carro, tamanho do painel, né? O Eduardo Cobra, nascido na periferia de São Paulo, em 1975. Eduardo Cobra é um dos maiores artistas de rua do país, já tendo realizado mais de 550 obras no Brasil e em 17 outros países. Uma de suas obras mais famosas foi O Beijo, produzida em julho de 2012, que é uma obra que fica em Manhattan, e ele faz a releitura da fotografia tirada pelo um artista norte-americano, que registrou a alegria do povo nas ruas com o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse painel, ele foi apagado 4 anos mais tarde, né? E aqui está ele, também chama atenção para a proporção, né? Vocês podem comparar com os outros prédios em volta, a assinatura dele, né? Que a gente vai ver depois a simbologia aqui, né? Tag de Eduardo Cobra. Também é um mural do Eduardo Cobra, com a imagem de Anne Frank, que faz parte de um projeto que ele fala do Olhar da Paz, que ele registra várias personalidades históricas que lutaram contra a violência no mundo, né? Tá aí como Gandhi, Einstein, Malala. Aqui é a arte do grafiteiro chamado Crânio, Fábio de Oliveira Parnaíba, conhecido no mundo das artes como Crânio. Ele nasceu em 1982 em Tucuruvi, São Paulo. Seu trabalho tem uma pegada de crítica social e política, e ele escolhe um personagem para representar, né, seu trabalho, que é um índio. E olha só nessa imagem, ele é bastante conhecido na sul de São Paulo, e dá a impressão aí que o índio está dormindo na estação de trem, né? Tem uma mancha muito ruim, né, na nossa história aqui no Brasil, de um índio que foi queimado na estação que dormia na estação de ônibus. E aí também ele faz um protesto, né, sobre a Amazônia, né, a nossa Amazônia. É um artista que trabalha muito com essa questão social do Brasil, né. As gírias do grafite. O universo do grafite é caracterizado por uma linguagem especial, uma terminologia própria, permeada de gírias, muitas delas importadas do inglês norte-americano. Abaixo eu falo de alguma dessas gírias,
como Bite, que significa imitar o estilo de outro grafiteiro, Crew, que é o nome dado a um conjunto de grafiteiros que praticavam sua arte em conjunto simultaneamente, saem para grafitar juntos, Tag, que é a assinatura do grafiteiro, Piece, que é um grafite onde se usa mais de 3 cores, Toy, que é o nome dado a um grafiteiro iniciante, Spot, que é o lugar onde o grafite é feito, Wind Style, que é um estilo específico de grafite que caracteriza por uso de letras entrelaçadas. Aqui tem um exemplo. Freestyle, que é um trabalho improvisado, e Bomb, que é o nome dado ao grafite legal, aquele grafiteiro que faz de modo rápido durante a noite de forma proibida, né? Quem faz bomb é chamado de bomber, que não é legal, né, gente? Aqui eu tenho um alfabeto de grafite que eu trouxe como exemplo para vocês, uma atividade que a gente fez na aula passada, que vocês criaram um grafite e escreveram o nome de vocês usando as letras que vocês criaram. E a atividade de hoje, enfim, que vocês vão escolher pichações, grafites nas proximidades de sua casa, usando como ferramenta, já que a gente não pode sair pelas ruas, o Google Maps, vocês vão entrar em Street View, e para finalizar, comentar sua experiência no caderno de artista. Então, gostaria que vocês, se for possível, pegar essa imagem, imprimir, colocar no caderno de artista, se não, desenhar, né? Inspirados em artistas apresentados, vocês vão fazer ilustrações usando a técnica do grafite no caderno de artista. Por gentileza, fotografe e também guarde essa imagem que vocês produziram no caderno de artistas e postem para mim na plataforma. Pode ser dentro do meu canal de arte ou, quem preferir, no chat. Lembra de sempre colocar seu nome e turma para que eu possa melhor localizar a atividade e avaliar, tá? No mais, gente, é isso aí. Um grande beijo para vocês. Façam as atividades com muito carinho, tá? Até mais!